Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguirem em contato, os requisitos de uma influência divina. Influência é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio. Quando pensamos em influência, pensamos no poder para afetar a vida de alguém. O poder de persuadir alguém a fazer isso ou fazer aquilo. Quando você pensa nos bilhões de dólares que são gastos todo o ano por pessoas que querem nos persuadir, isso é, nos influenciar, eles querem influenciar o que comemos, onde comemos, o que bebemos, o que vestimos e como vestimos, ou como dirigimos, ou até mesmo como votamos. Mas as pessoas estão sempre tentando nos influenciar, estão gastando milhões e milhões de dólares para isso. E você pensa, quando influencia alguém, às vezes essa influência é proposital. Às vezes é passiva, às vezes é muito boa, outras vezes pode ser má. Mas todos nós estamos sendo influenciados, e todos nós estamos influenciando alguém. E muitas vezes isso é passivo, é consciente ou inconsciente, ou seja, conscientemente queremos influenciar nossos filhos, ou outras pessoas, mas muitas vezes inconscientemente, sem nenhum esforço de nossa parte, estamos influenciando. Então, se você pensar em todos os comerciais, tem tudo a ver com nos influenciar. Bem, o que eu quero falar nessa mensagem é influência, mas eu quero falar sobre uma influência divina. E esse é o título dessa mensagem. Quais os requisitos para que você e eu sejamos uma influência divina em outras pessoas? E por influência divina eu quero dizer uma boa influência. Me refiro a uma influência para exercer esse poder dentro de nós para ajudar outras pessoas a entenderem quem Jesus é e para influenciá-los a aceitá-lo como Salvador pessoal, e para influenciá-los a crescer em sua compreensão e conhecimento da Palavra de Deus, e para influenciá-los a andarem no caminho de Deus, que é santo e que é justo, e para influenciá-los a servirem a Ele, e seguir a Ele todos os dias de suas vidas, e para apoiar a sua obra, e espalhar a mensagem dele por todo o mundo. Então, todos nós temos responsabilidades, especialmente como crentes, para sermos influenciadores. Isso é exercer o poder que temos. Agora, isso pode ser pela nossa voz, por nossa fala, nossa responsabilidade, pelas nossas posses, pela nossa posição na vida, mas todos somos influenciadores. E no livro de Daniel, você encontra o mais lindo exemplo de uma pessoa que realmente exerceu uma influência divina sobre todos aqueles ao seu redor. Então, eu quero que você abra em Daniel, e se algum de vocês são novos crentes e não sabe exatamente onde fica, se você olhar no Velho Testamento, há 4 grandes profetas. Há Jeremias, Isaías, Jeremias, Ezequiel e depois Daniel. E nesse livro há muitas e muitas mensagens maravilhosas, mas certamente Daniel é um belo exemplo de alguém que exerceu uma influência divina sobre aqueles ao seu redor. Esse jovem adolescente Daniel exerceu a influência de Deus sobre seus 3 amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre os servos do rei Nabucodonosor, o filho dele que se tornou rei, Belsazar, e depois de Dario, o Medo, e depois também Ciro, o persa. Então, a verdade é que ele exerceu influência divina, influência sobre todos aqueles ao seu redor, mas a nação sob esses 4 reis. Você diz, bem, espere um minuto, mas eu não tenho esse privilégio, pense nisso. Sim, você tem o privilégio de exercer a influência de Deus em talvez uma pessoa, 2, seus amigos, sua família, as pessoas com quem trabalha, seus filhos, seus netos. Todos nós temos a incrível possibilidade, responsabilidade e privilégio de ser uma influência divina. E eu quero dizer aos pais logo de cara, vocês têm uma responsabilidade divina diante do Deus Todo-Poderoso para exercer a influência de Deus na vida de seus filhos, para que seja sobre os filhos deles, isto é, seus netos. Porque Deus nos deu essa responsabilidade. E para todos nós que somos crentes, nós temos essa incrível responsabilidade e privilégio. E nós temos o poder do Espírito Santo, que vive dentro de nós, para nos dar orientação e direção e nos capacitar a ser essa influência divina aos que estão ao nosso redor. Então, o que eu gostaria de fazer é te dar apenas um princípio de conjuntos aqui, que são os outros requisitos que são necessários para que sejamos uma influência divina, não apenas uma influência,
mas uma influência divina, aquela que faz a diferença na vida de uma pessoa hoje e nos dias seguintes. Então, o que eu quero que você pense primeiro sobre isso, e o primeiro requisito é esse, e é uma forte convicção sobre a palavra de Deus. Você deve acreditar que essa Bíblia é exatamente o que ela diz que ela é, ou seja, essa é a infalível, inerrante, ouça, palavra do Deus vivo. Estes são os princípios pelos quais devemos viver, esses são os princípios pelos quais vamos viver. Se você não tem o princípio básico das Escrituras, se você não acredita nesse livro, se suas convicções não são baseadas na palavra, você vai estar em todo lugar no que você crê e no que você não crê, porque eis o erro que muitos cometem. Eles dizem, bem, eu tenho convicções. Tem uma diferença em convicções básicas. Uma convicção, é algo em que você acredita, de que você está totalmente convencido e persuadido. Então, se você vai ter uma influência divina sobre outra pessoa, você não pode estar em cima da mesa e fazendo-a ou dizendo, isso é que eu acredito, versus é assim que estou vivendo. Uma das razões pelas quais tantos adolescentes crescem em lares e se afastam desses lares onde seus pais afirmam ser cristãos é porque eles os veem falando sobre princípios e fazendo o quê? Vivendo por preferência. Um princípio diz, essa é minha convicção, eu não a mudo, eu não me afasto dela, seja qual for o preço, posso ser rejeitado, pode custar meu emprego, o que quer que seja, mas eu não altero e não vacilo de minha convicção básica. Se você vai ser um influenciador divino, você tem que ter algumas convicções básicas, sobre as quais você não pode ser comprado por aceitação, você não pode ter medo e, portanto, ceder por causa da ameaça de outra pessoa. Então, eu te faço uma pergunta. Que princípios básicos você considera tão queridos em sua vida que você não desistiria sob nenhuma condição? Porque se vamos ser uma influência de Deus, devemos ter inalteráveis, inabaláveis convicções sobre a palavra de Deus. Porque, uma convicção é como aquela linha sólida na estrada à noite, na curva. Você fica no lado certo, você fica bem. Se não houver nenhuma linha lá, então você está meio que cambaleando por toda a estrada à noite, exatamente o que suas luzes podem ver, e de repente é uma curva e você está do lado errado. A palavra de Deus, convicção, é a sua segurança. Andar na presença de Deus, ser obediente a Ele, fazer o que Ele quer que você faça. Tem uma segunda coisa que é totalmente essencial e é essa. Você e eu devemos estar comprometidos com a convicção. O que é isso que eu acredito? Estou comprometido com isso? Uma coisa é dizer, bem, sim, eu tenho convicção. Você tem uma convicção tão forte que é comprometido com ela? Vive por ela. E não importa o que alguém diga, se te ameaçam ou o que quer que seja, você se agarra a ela. Se você não está comprometido com suas convicções, é isso que vai acontecer. Você vai passar da convicção para a preferência, dos princípios para o que quer que seja mais conveniente para você. E é por isso que muitas vezes a igreja está tão fraca hoje, é porque o mundo incrédulo nos vê agindo dessa maneira. Agora lembre-se do que Jesus disse. Ele foi muito claro. No capítulo 16 de Mateus, ele diz, para os discípulos dele, ele disse, cuidado. Cuidado com a influência dos fariseus e dos saduceus, porque era uma influência errada, uma influência ruim. Por outro lado, ele disse no capítulo 5 de Mateus, ele disse, deixe sua luz brilhar diante dos outros, para que eles vejam suas boas obras. E façam o quê? Glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Vai ter um custo às vezes, sim, mas vou te fazer uma pergunta. Pelo que está disposto a abrir mão de suas convicções? Você desistiria delas por aceitação? Desistiria por alguma coisa financeira? Você desistiria delas pelo amor e devoção de alguém a você? Do que você está disposto a abrir mão para manter as suas convicções? Suas convicções sobre quem você é, em seu relacionamento com Jesus Cristo, quem você é como filho de Deus, quem você é em seu serviço a Ele. Você está tão comprometido que ninguém tem nenhuma dúvida do fato de não apenas dizer que acredita, te observam como vive. Certamente é uma verdade para Daniel, porque toda a Escritura, o que acontece, está comprometido. Nada que aconteça. Quando eles vêm dizer, nós vamos te jogar na cova dos leões, porque ainda está orando em direção a Jerusalém, que assim seja. Nada nunca o comprou, nada jamais o persuadiu
a violar a convicção bíblica básica que Deus havia construído em sua vida quando jovem. Mas há uma terceira coisa que quero que observe aqui que é muito evidente. Quando você olha para a vida dele, e há tantas evidências sobre isso. Se você vai exercer uma influência divina, isso requer coragem. Durante toda a vida de Daniel, o que você vê é coragem. Bem, mas que tipo de influência ele teve? Bem, ele teve 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E você lembra o que aconteceu? O que aconteceu foi que o rei fez essa estátua de ouro. Então, e disseram, faça essa imagem e qualquer um que não se prostrar, quando tocar as trombetas e todas essas coisas, e quando receberem a mensagem, todos devem se curvar a esta imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, não vamos fazer isso. Sabe por quê? Ouça. Isso é influência divina de Daniel. Daniel disse, não estou comendo carne, bebendo vinho da mesa do rei. Eles disseram, nem nós. Então ele disse, sabe de uma coisa? Só nos curvamos diante de Deus. E assim é interessante você se lembrar do que aconteceu, então. Como resultado disso, lembra do rei que disse a eles, qualquer um que não se curvar, eis o que vai acontecer. Nós vamos construir uma boa fornalha aqui e vamos lançar vocês e todos os outros que não se curvarem, vamos jogá-los em uma fornalha de fogo ardente. Bem, é interessante o que acontece aqui, porque, como resultado de não terem feito aquilo, alguém os denunciou, e nesse terceiro capítulo, ouça o que acontece. Versículo 14 diz, Nabucodonosor respondeu e disse-lhes, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Então, é claro, isso é verdade. O verso 16 diz, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, nós não precisamos dar uma resposta sobre este assunto. Meu irmão, isso é coragem. Se assim for o nosso Deus, vejam isso, se assim for o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Agora aqui está uma fé impressionante, veja isso. Mas ainda que não o faça, fique sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vou te fazer uma pergunta. Você tem convicções? Você tem um nível de compromisso com o Senhor Jesus Cristo que você diria a alguém com autoridade sobre você no trabalho ou na escola? Você tem esse tipo de convicção e coragem para dizer, eu não vou fazer isso, mesmo se custar meu emprego. Eu não vou me juntar a isso. Não importa o que pense. Você pode me rejeitar, você pode me ameaçar, seja o que for, eu não vou violar o que eu sei que Deus me disse para fazer. Quantas vezes disse isso para você? Obedeça a Deus, deixe todas as consequências com Ele. É exatamente o que estão fazendo. Obedeça a Deus, deixe todas as consequências com Ele. Então, a verdade é, nós temos que ser homens e mulheres e jovens de coragem. Você defende suas convicções, elas serão testadas. Deixe-me te dizer isso. Seus filhos vão seguir sua liderança. Você se afasta, você se curva, desiste, você cede. Observa o que acontece com seus filhos quando eles entram nessas mesmas situações e você, tendo a maior influência na vida deles, crescendo, eles observaram você, eles ouviram você. É muito provável que eles repitam o que você diz e o que você faz. E lembre-se que dissemos que a influência pode ser passiva ou pode ser muito proposital. Pode ser consciente ou pode ser inconsciente, mas influenciados todos nós somos. Então é preciso coragem para enfrentar esse tipo de dificuldade e sofrimento, porque estão chegando em nossas vidas, e ao olhar para a vida dele, está muito claro o que aconteceu aqui. E isso vai acontecer conosco. E note mais uma coisa, e é simplesmente isso. Requer confiança no Deus das Escrituras. Uma coisa é dizer, eu acredito na Bíblia, mas eu tenho confiança no próprio Deus, porque Deus faz muitas promessas. Bem, eu creio na promessa. Você tem confiança em Deus de que se você obedecê-lo, que Ele assume a responsabilidade da sua obediência? Você acredita que Ele vai te proteger nesses tempos? Você acredita que o que Ele diz é totalmente verdade? Ou você pode dizer em seu coração, eu tenho confiança em Deus. Estou confiando em Deus
para fazer exatamente o que ele promete. Eis o que acontece. Nós podemos falar de fé, podemos falar de nossa influência, mas Deus vai testar cada um de nós não uma, mas várias vezes. E o mundo incrédulo vai assistir para ver se você realmente acredita nessas promessas das Escrituras. Você acredita no que diz acreditar? Você tem confiança em Deus? Será que eles te veem vacilar quando a aprovação aumenta? Quando as coisas ficam difíceis, será que te veem com essa inabalável, firme, comprometida, dedicada fé no Deus vivo? Sua confiança nele que ele vai ajudá-lo, porque muitas vezes nossos maiores momentos de influência, divina influência divina é quando nossos amigos ou pessoas que trabalhamos, ou as pessoas que, talvez até nossos inimigos, quando nos veem passando por momento difícil e realmente sendo provados, talvez algum tipo de teste público, ou seja lá o que for, e eles te veem imóvel, eles te veem acreditando firme, eles te veem aguentando firme, eles te veem crendo no seu Deus. E sabe o que estão pensando? Eis o que estão pensando. Como eles aguentam firmes com tudo isso acontecendo? Sabe por que eles perguntam por que não conseguem? Se nós vamos ser uma influência divina, devemos ter uma inabalável fé. Porque quando nossa fé é abalada, e os outros a observam, e nós começamos a nos afastar e recuamos e começamos a negar o que cremos, sabe o que fazemos? Nós lançamos uma sombra sobre a fé cristã. Nós lançamos uma sombra sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ouça, se Deus é quem diz que Ele é, e Ele é capaz de nos libertar. Em todo o livro de Daniel vemos isso acontecendo. Sua confiança não é abalada, eles dizem, vamos jogá-lo na cova dos leões. Jogue-me lá. E se Deus quiser me salvar, Ele o fará, senão Ele vai me levar para casa. Me coloque diante do rei. E quando você vir, o que aconteceu? Quando essa primeira questão veio à tona, primeiro sonho que Daniel fez, ele disse aos seus amigos, vamos a Deus em oração. E ele fez essa incrível oração. Nesse segundo capítulo, verso 19, ele diz, então o mistério foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Então Daniel abençoou o Deus do céu. E Daniel disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque sabedoria e poder pertencem a Ele. É Ele quem muda os tempos e as estações. Ele remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É Ele quem revela as coisas profundas e ocultas. Ele sabe o que está nas trevas e a luz habita com Ele. A ti, ó Deus de meus pais, eu dou graças e louvor, pois me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que havíamos pedido, porque revelaste a nós a questão do rei. Ouça, ele é um homem de confiança. Ele é destemido. Ouça, ousado, clamando a Deus. Confiante, ele disse ao rei, te daremos a resposta. E cada vez que havia um sonho, ele, plenamente, lindamente, interpretava o sonho, e às vezes era uma resposta incrível, dando palavras de profecia sobre o futuro que alguns de nós viveram o suficiente para ver alguma dessas coisas acontecerem e entendê-las. A questão é esta. Em seu pensamento sobre seu relacionamento com Deus e com outras pessoas, você diria que, assim, eu não só tenho coragem, mas eu tenho confiança em meu Deus? Vê, quando a provação chega, se somos verdadeiros ou não. Se temos realmente compromisso. Se nossas convicções estão realmente vivas dentro de nós. Estou disposto a confiar nele? Quando não tenho mais nada que possa confiar. Estou disposto a confiar nele? Quando olho para uma situação que está sem esperança e amparo, vou permanecer firme e forte baseado nisso? Meu Deus me fez essa promessa. Ele nunca me deixará, nunca me abandonará. Não importa o quê? Vou te fazer uma pergunta. Você está sendo uma influência de Deus como resultado de suas convicções na palavra de Deus, seu compromisso com isso, sua coragem para se manter de pé e, ouça, sua confiança nele. Bem, vamos pensar em outra coisa que é importante aqui e é simplesmente isso. E é o Espírito como de Cristo. Quando estamos sob fogo, uma coisa é ficar calmo. O que é um espírito semelhante ao de Cristo? Espírito cristão é, você perdoa não importa o quê. Não importa o que você perdoa, isso é espírito cristão. E se você vai ter uma influência divina, você tem que responder dessa maneira. Agora observe. Daniel foi manipulação por alguns dos seus súditos. Eles tentaram colocá-lo numa posição onde
Seria morto por causa de ciúme? Você não vê ou ouve qualquer coisa sobre Daniel? Sua animosidade, espírito implacável, amargura, ressentimento, hostilidade, e você diz, bem, a Bíblia não diz todas essas coisas. Ouça, a Bíblia não fala muitas coisas ruins sobre servos. Mas Daniel e José são duas das mais íntegras pessoas em toda a Bíblia. Homens de Deus, passando por dificuldades, lutas, todo tipo de coisas, mas respondendo da forma correta. Um amável, ouça, espírito de perdão, esse é o espírito como de Cristo. E às vezes, nossa maior influência e testemunha é quando as pessoas nos veem com espírito de perdão para com os outros, quando nos ofenderam. Isso é espírito como de Cristo. Temos que perdoar, mas não só perdoar, ouça, mas não retaliar. E veja, isso é o que acontece. Quando você, por exemplo, vamos supor que eu tenha ficado chateado com esse homem pelo que ele fez, então, pelas costas dele, digo, bem, você sabe, ele é apenas um fanático, ele é apenas, quer saber, perdi meu testemunho bem aqui. Tudo que eu tinha construído ao tentar ser uma influência de Deus, eu teria perdido. Sabe como perdemos muito do nosso testemunho e nossa influência? Com nossos lábios. Você diz, todo mundo tem direito de dizer alguma coisa. Isso que tem que fazer, pergunte a você mesmo. Estou prestes a perder a minha influência divina ou estou prestes a confirmá-la de uma vez por todas? Esse perdão amoroso, esse espírito tranquilo e calmo. E a última coisa que eu mencionaria é isso. E se vamos ter uma influência divina, é aqui que vamos ficar presos. Se eu vou ter uma influência divina, eu devo ser consistente em minha caminhada. Agora, se você olhar para o livro de Daniel e ler o que acontece aqui, há tantas coisas maravilhosas nesses 6 primeiros capítulos. Ele é muito consistente. É isso que eu quero que você veja. A incrível influência de Daniel, que influenciou seus amigos, servos de reis, 4 reis e toda uma nação. Foi resultado não só de sua convicção na palavra de Deus, mas de sua consistência por todo o tempo. Eis o que eu quero que você observe. Pense em uma criança crescendo em uma família. E o pai fala isso, mas ele faz isso. A mãe diz isso, mas ela faz isso. Afirmam isso, mas fazem aquilo. Eis o que se passa na mente de uma criança. Há essa coisa confusa que continua. Eis o que eles dizem, eis o que eles fazem. Devo confiar neles porque são meus pais, mas eles estão dizendo uma coisa e fazendo outra. O que eu devo fazer? Eles afirmam ser cristãos, mas eu vejo essas ações. Eles afirmam ser morais, mas eu vejo essa pornografia. Eles afirmam ser puros, mas eu vejo que bebem. Eles afirmam ser bons membros da igreja, mas não vão com frequência. Eles afirmam honrar a Deus, mas não os vejo dando dízimo. Vê o que está acontecendo? A confusão. Agora, só porque você não vê isso no coração do seu filho, não significa que não está lá. Eu te garanto que está lá. Já ouvi bastante ao longo desses anos para saber que as crianças estão confusas. E é aí que elas perdem o desejo de fazer as coisas de Deus, elas perdem o desejo de serem salvas. Porque eu deveria seguir esse Jesus? Ele não pode fazer mais nada da vida dos meus pais e na minha vida? Você diz, não sou responsável pelo que meus filhos fazem. Eles têm 18, 19 e 20. Oh, sim, você é. Porque você lançou um alicerce. E quer saber? Só construíram as mesmas coisas no resto da vida deles que você construiu lá para começar. Eu realmente entendo que os pais podem dar o melhor de si às vezes, e por alguma razão a criança vai por outro caminho, entendo isso, existem exceções. Mas o que eu estou perguntando é isso. Pela vida que você vive, se eu perguntasse aos seus filhos, os seus pais dão a vocês uma influência divina? O que seus filhos diriam? Porque, veja, não faz diferença o que nós dizemos. Quando alguém me pergunta sobre minha vida passada ou algo que eu disse e quer saber, o melhor a fazer se quiser saber a verdade é perguntar aos meus filhos. Quer saber? Eles vão ser muito honestos. Os seus filhos diriam: você foi uma influência divina na vida deles. Eu quero te perguntar como um pai. Você não pode fugir dessa responsabilidade, não pode escapar das consequências. Você está sendo uma influência divina nesses preciosos
presentes de Deus, dados a você para criar. Ouça, seus filhos crescerão crendo em Jesus desde cedo como seu Salvador. Eles vão crescer desejando ser como você espiritualmente. Eles vão crescer desejando ir à igreja, desejando ser batizado. Eles vão crescer desejando servirem ao Deus vivo. Eles vão crescer com essa fome e sede de conhecê-lo. Eles vão crescer lendo a Bíblia por conta própria. Eles vão crescer sabendo como orar. Eles vão crescer buscando a vontade de Deus para um esposo ou esposa. Eles vão crescer comprometidos a viverem de acordo com os princípios das Escrituras. Eles vão crescer defendendo a palavra de Deus. Eles vão crescer com esse senso de confiança que Deus está no controle da vida deles. Eles crescerão com um senso de confiança inabalável de que Deus cumprirá seus propósitos e planos em suas vidas. Tudo isso pode ser sua herança, seu presente para seus filhos, quando exerce sobre ele uma consistente, divina influência. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus e suas orações e ofertas fiéis.